Muito prazer, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Gabriel e nesse vídeo eu vou falar com você sobre uma maneira de você aumentar suas repetições em exercícios de calistenia, principalmente os exercícios mais básicos, de uma forma muito simples e que sempre funciona. Assim, todas as vezes que eu vejo uma pessoa fazendo isso vai funcionar porque a proposta ela é muito mais simples do que parece. E para não enrolar mais e ir direto ao ponto, a ideia é a seguinte: tudo que você precisa de fazer é de realizar esse mesmo exercício em pequenas unidades, todo dia, ao longo de um período médio de tempo, vamos dizer assim. Como assim? Vamos supor que o exercício que você queira aumentar seja barra fixa, considerando que você consiga fazer aí mais ou menos 2, 3, 4, 5 repetições, até mais. Mas o que importa é que você quer aumentar esse exercício. Você vai ter que descobrir quanto que é o máximo de repetições que você consegue fazer num dia sem atrapalhar a sua recuperação. Ou seja, você já está fazendo uma forma tradicional de treinamento, você vai na sua academia 3, 4 vezes por semana, você treina normal, mas você ainda assim quer aumentar a sua barra fixa. Você vai descobrir quantas repetições você pode fazer sem atrapalhar o seu treino. Por que isso é extremamente importante? Porque a ideia é que você coloque esse exercício no seu cotidiano como se fosse uma atividade normal, como qualquer outra. Isso vai fazer com que o seu corpo, mesmo que não atrapalhe a sua performance na academia, gere adaptações para esse tipo de exercício, principalmente adaptações neurais. Como assim? Quando você está fazendo um exercício, uma atividade física, você não só está movimentando ali o músculo, como você também está tendo ativação do cérebro toda hora. Ela está controlando a contração do seu músculo, quanto tempo ele vai aguentar, quanto tempo ele não vai aguentar, se ele vai aguentar aquela carga ou não, tudo isso é controlado. E quando você começa a fazer o exercício várias vezes ao dia, você vai ter muitos, vamos dizer assim, ganhos neurais na sua performance nesse exercício. Voltando ao exercício da barra fixa, vamos supor que você consiga fazer 5 repetições de uma só vez, e esse seja o máximo que você consegue. O que você vai fazer é, uma vez por dia ou 2 vezes por dia, fazer 2 repetições. Ao fazer isso durante mais ou menos 1, 2, 3 meses, você vai perceber que a quantidade de barra que você consegue vai aumentar drasticamente, vai aumentar muito. Pode até ser que você mostre um pouco de hipertrofia, isso é normal, mas não vai ser o foco principal, porque essa não é a ideia principal. O que você vai perceber é que, primeiro, você vai ficar muito melhor em fazer barra, a sua forma vai melhorar bastante, e segundo, que ela vai ficar cada vez mais fácil, porque o seu cérebro vai começar a trocar sinapses ali e mostrar ao seu corpo que aquele tipo de exercício é uma atividade que você faz sempre, você faz normalmente, e que você não tem problema nenhum em realizá-la, ela não é, vamos dizer assim, perigosa. E você vai perceber que passado 1, 2 meses, eu acho que até passado um mês só, 2 repetições vai ser muito pouco, você vai querer aumentar, e a partir daí você vai ter esse pequeno progresso, vamos dizer assim, ao longo de um período de tempo. Não vai ser uma semana que você vai ver essa diferença, mas ela vai vir, e quando ela vir, você de repente vai estar fazendo 3 vezes ao dia, sei lá, 5 repetições, e na sua série máxima passou de 5 para 12. Você vai ter um ganho muito grande, isso sempre dá certo, porque é como se você tivesse, por exemplo, você mudou para uma casa que agora tem umas escadas muito longas. As primeiras vezes que você subir essas escadas, você vai ficar morto, você vai cansar, você vai chegar lá em cima suando, o coração batendo, aquela taquicardia. Passado um ano, você pode ver com quem mora em casa que tem escada, essa pessoa nem sente mais. Por quê? Sendo que nas primeiras semanas, você não ficou com a perna dolorida, você ficou cansado, mas você não ficou com a perna dolorida, você não cresceu a perna, isso é porque o seu corpo acostumou com aquele estímulo, ele está gerando determinadas adaptações, por mais que elas não sejam tão grandes assim, para acostumar você a realizar aquela atividade. Todo mundo consegue entender a ideia de que às vezes você vai voltar para casa a pé, você tem que fazer um caminho muito longo. No começo o caminho sempre é mais difícil do que daqui a um determinado tempo. Às vezes no primeiro mês você tem que fazer um caminho, ele é muito difícil, daqui a 6 meses ele nem é tão difícil assim, daqui a um ano você está totalmente acostumado e nem percebe mais passar. Por quê? Porque você sabe que seu corpo gera essa adaptação. Por que ele não geraria então para um exercício de calistenia? Por exemplo, uma flexão. Você quer aumentar o seu número de flexões, vamos supor que você faça 10. Se você começa a fazer 1 ou 2 vezes por dia, uma série de 5 ou 6, você, ao passar do tempo, isso vai ficar cada vez mais fácil, vai ficar tão fácil que você consegue aumentar esse número de 5, 6 para 10, e o seu número máximo de flexões passou para 25 e você nem percebeu. Isso é algo que é muito simples. Para alguns exercícios você faz sem equipamento nenhum, para alguns outros exercícios como a barra fixa, talvez você precise de uma escada, de uma janela, ou compra aquela barra de porta mesmo e coloca no seu quarto. Isso vai mudar totalmente a forma como você executa esse exercício, você vai perceber bastante melhor. Existem várias formas de executar isso, esses exemplos que eu dei agora é uma delas. Agora o segundo exemplo ele é um pouco diferente. Ao invés de você fazer algumas repetições, você vai fazer ainda menos, porém mais vezes ao longo do dia. Ao invés de você fazer, por exemplo, 6 repetições da barra fixa uma vez por dia, você pode fazer uma barra a cada 1 hora, uma barra toda vez que você passar ali naquele, por exemplo, no seu quarto onde está ali a barra, às vezes você pôs na sala, uma vez toda vez que você passar ali na sala. Isso, ao passar do tempo, vai fazer diferença e faz bastante diferença. A gente não percebe porque a gente não tem dimensão das adaptações fisiológicas que o corpo vai sofrer. Segundo, porque a gente acaba não percebendo o quanto isso vai mudar os números, vai somar ao longo das semanas. Por exemplo, aquele primeiro caso onde eu falei, onde você consegue fazer, vamos supor aqui, 4 repetições na barra fixa, e você sempre faz ali no seu dia de treinamento de costas, que é 2 vezes por semana. Vamos supor que no primeiro set você faça 4, no segundo você faça 2, então você tem 6, você tem 12 repetições no final da semana. Se cada dia você for e fizer 2 repetições, nem que seja uma vez no dia, ou você faça uma repetição 3 vezes no dia, vamos usar o primeiro caso, no final de semana você vai ter 14, no
outro caso, no final de semana você vai ter 21 repetições, sendo que nos seus 2 dias de costas você vai fazer 12. Qualquer um dos casos, no final da semana você fez mais repetições do que você faria normalmente. E é com o passar do tempo que esse volume adicionado, sem atrapalhar a sua performance em outros treinamentos, sem atrapalhar o seu dia a dia, sem ficar dolorido, vai fazer total diferença a quantidade de repetições totais que você consegue fazer. Pode testar, eu sei que vai funcionar. É a mesma coisa, é análogo a qualquer outro desses exemplos que eu dei aqui agora. Sempre que você adiciona um estímulo, seu corpo tende a adaptar. A única coisa que você vai ter que tomar cuidado é, como eu já falei, os princípios. Você vai fazer 1 ou 2 vezes ao dia, você vai fazer pouco, muito pouco, a ponto de você não ficar dolorido, não atrapalhar em nada o seu treinamento, sua recuperação, nem nada. E segundo, você vai fazer um longo período de tempo. O que você vai observar é que você vai ter um aumento de performance. Agora, o que você tem que tomar cuidado é não ficar com preguiça e deixa de fazer, vai parar de funcionar, você vai perder as adaptações. Da mesma forma que se você parar de andar a pé, subir o morro a pé, você vai começar a ficar cansado novamente, tá? A mesma lógica, tudo que o seu corpo adapta, ele também adapta para perder. Pensa assim, né? Se a gente está recebendo o estímulo vai embora, ele não tem por que manter aquela adaptação. Em segundo lugar, tenha sempre o cuidado de que se você melhorar a performance, aumenta um pouquinho as repetições, porque se você consegue fazer 3 séries de 20 na barra fixa e está fazendo 2 repetições, você não vai ter melhora nenhuma, porque isso nem é estímulo próximo àquilo que você consegue recuperar. Você tá ali um pouquinho ali atrás, vamos dizer assim. Vamos imaginar o seguinte, existe uma linha imaginária que diz que até aqui, a partir dessa linha, todo o exercício físico que eu fizer, toda atividade, treinamento que eu fizer, vai causar um impacto grande na minha recuperação, ou vai causar um impacto significativo, de você ficar dolorido, de você não conseguir performar bem. Você vai estar sempre ali um pouquinho atrás daquela linha, tá? Vamos dizer assim, ali naquela margem. E ali você vai se manter. Então vou ficando por aqui, espero que isso ajude vocês aí nas provas que vocês tenham que fazer, concursos, vestibulares, seja lá o que for. Em algum momento que você quiser aumentar suas repetições, pode saber que isso vai funcionar, pode tentar aí, você vai ver que vai dar certo. Se der certo, volta aqui no vídeo, deixa um comentário aqui embaixo pro pessoal acreditar em mim, porque eles vão ver que funciona mesmo. Deixa aquele joinha se você tiver gostado do vídeo dessa forma. Lembrando, isso não é um método de treinamento, isso não é uma forma de treinamento. Se você só fizer isso, você não vai chegar em lugar nenhum. Você precisa do treinamento com os princípios de progressão de sobrecarga, com o princípio de individualidade, princípio de especificidade. Você precisa de um treinamento totalmente pensado e isso vai adicionar, vamos dizer assim, que é uma ferramenta, ou diria até um atalho para você alcançar as repetições e essa performance que você quer, tá? Mas tem isso em mente. Se você tiver gostado do vídeo, como eu já disse, deixe aquele joinha, comentário aqui embaixo também, dá uma olhada lá no Instagram que tem conteúdo exclusivo e aqui no canal sempre faço conteúdo sobre treinamento. Caso seja do seu interesse, não deixe de se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Se você assistiu até aqui, muito obrigado.